No amor exigente não há promessa de nada, mas há esperança em tudo. Oração. Eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir umas das outras, força, fé e alegria. Todas as flores do futuro estão contidas nas sementes do yogi, provérbio chinês. Prevenção primária, ações tomadas agora para evitar que coisas ruins aconteçam, como está no livro de Dona Mara Menezes, livro de prevenção. Cuidar do futuro é fazer prevenção. É o tema da palestra de agora. Convidamos a nossa querida e dedicada Geórgia Fernanda Nardi, voluntária do Amor Exigente de Sumaré. Seja bem-vinda. O outro está solto. Tem outro. Bom dia a todos. Eu quero iniciar repetindo a frase que a querida Marta nos colocou. O amor exigente não há promessa de nada, mas há esperança de tudo. E é por isso que eu estou... Falhou. Hoje eu estou vestida de verde, que é a cor da esperança. Então eu me vesti de verde para falar sobre essa ação da prevenção, né? Ação desse programa de amor à vida. Nós estivemos nesse final de semana aqui falando um pouquinho de cada ação desse maravilhoso programa de amor à vida. E a prevenção, né, é um dos braços esperançosos desse programa de amor à vida. E ontem nós pudemos perceber aqui na partilha, né, a importância da prevenção. E é por isso que eu disse o meu sim, sempre digo o meu sim. Eis-me aqui, Senhor. Nós vamos começar então agradecendo, né? Agradeço o convite por estar aqui hoje com vocês para falar desse tema. Cuidar do futuro é fazer prevenção. Então é uma honra estar aqui para desenvolver essa reflexão com vocês. Cuidar do futuro é fazer prevenção. Para a gente iniciar essa nossa conversa, nós vamos apreciar um vídeo, tá? E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na mensagem que ele nos traz, porque a partir dele nós vamos desenvolver a nossa reflexão. O peixinho quando nasce não precisa de cuidado nenhum. Ele logo sai nadando, zigue-zagueando no mar azul sem medo nenhum. E o passarinho? O passarinho quando nasce precisa da mamãe para cuidar. Só depois de 20 dias de comida na boquinha aprende a voar, aprende a se virar. E o cachorrinho? O cachorrinho quando nasce só precisa de cuidado para mamar. Mas depois de 6 semanas, ele e seus irmãos aprendem a lição de como ser um cão. E o potrinho? O potrinho só demora mais um pouco pra deixar de dar trabalho. Mas depois de meio ano ele já está galopando, pois agora é um cavalo. E o bicho-homem? Bicho-homem? E o bicho-homem? Bicho-homem? E o bicho-homem? Bicho-homem? E o bicho-homem? Ai, ai, ai. Vou falar. Esse bicho é demorado, dá um bocado de trabalho danado.
Nunca é bastante, toda hora, todo instante. Precisa de muito cuidado. Cuidado para aprender a andar. Cuidado para não se machucar. Cuidado com a alimentação. Cuidado quando é sim ou não. Cuidado com as bactérias. Cuidado com a rede elétrica. Cuidado com o choro aflito. Cuidado com o simples mosquito. Chega aos 15 anos e a filha traz pra casa um namorado. Chega aos 15 anos e o filho já tem barba, mas ainda é preciso cuidado. Cuida com cuidado da impaciência. Cuida com cuidado da solidão. Cuida com cuidado da violência. Cuida com cuidado da dispersão. Cuidado com o bullying na escola. Cuidado com o mundo das drogas. Cuidado com a distância. Cuidado com a intolerância. Mas sem paranoia, cuida com carinho. Sem paranoia, cuida do caminho. Sem paranoia, cuida com afeição. Sem paranoia, prestando atenção. Sem paranoia, cuida com cuidado. Sem paranoia, fica lado a lado. Sem paranoia, cuida com amor. Sem paranoia, cuida com humor. Sem paranoia, cuida com carinho. Sem paranoia, cuida do caminho. Sem paranoia, cuida com afeição. Sem paranoia, prestando atenção. Sem paranoia, cuida com cuidado. Sem paranoia, sempre lado a lado. Sem paranoia, sem paranoia. Sem paranoia, sem paranoia. Sem paranoia, cuida do peixinho. Sem paranoia, e do passarinho. Sem paranoia, cuida com carinho. Sem paranoia, cuida do caminho. Sem paranoia, sem paranoia. Sem paranoia, sem paranoia. Sem paranoia, cuida com cuidado. Sem paranoia, fica lado a lado. Desse vídeo do grupo Palavra Cantada, que eu amo de paixão, e para todos aqueles pais, tios, avós, ofereçam palavra cantada para suas crianças, tá? Então vamos lá. A partir da mensagem que esse vídeo nos passou, nós podemos retirar algumas ideias para começar a nossa conversa. Então vejam, todas as espécies têm um tempo de cuidado para com os seus filhotes. Nós podemos observar ali, né? E o bicho homem? O homem é o que demanda cuidados por mais tempo, não é verdade? Por muito mais tempo. Quando não, um longo caminho, né? A criança precisa ser cuidada em todas as fases do seu desenvolvimento. Nós vimos ali na música que o peixinho tinha um certo cuidado no início, depois, né? O passarinho, a mesma coisa depois, né? O potrinho, e assim sucessivamente. Mas a criança precisa ser cuidada em todas as fases do seu desenvolvimento e em todos os aspectos. Alguns deles aqui, olha, alimentação, higiene, escolaridade, saúde. E vejam só, esse cuidar, que é uma necessidade, assim, uma exigência ali para o desenvolvimento desse ser humano, ele vai exigir um planejamento. Um planejamento de acordo com as necessidades e realidade, mas sempre com coerência. Então, por exemplo, a minha realidade pode permitir os melhores, os mais luxuosos, todos os cuidados, mas a gente precisa ter coerência com isso. A necessidade de tudo isso, né? Então, às vezes, nós agimos com incoerência. Por isso que o hino do amor exigente vem nos falar: agir com coerência, sem mentiras. Então, olha aqui, a coerência. Então, nós vamos planejar, né? Quando nós vamos ter um filho, quando o casal, né, decide ter o filho, a gente vai planejar, né? A gente planeja tudo.
Como vai ser o pré-natal, quem vai ser o médico, depois quem vai fazer esse mesmo médico vai fazer o parto, qual vai ser o hospital, como vai ser a alimentação, o que a gente vai oferecer, em que escola. Isso. O ruído branco aqui, eu não conhecia, viu, Bernadette? Quero até escutar o tal do ruído branco. Então, uma série de coisas que são planejadas, né? Que a gente acaba planejando. Sempre tendo em vista o quê? O cuidado para com essa criança, tá? E eu quero frisar bem, coerência. Coerência para a gente não exagerar em coisas que não são essenciais. Porque isso pode trazer, depois lá na frente, consequências não tão agradáveis. Então, nós temos a liberdade para fazer essas escolhas quando vamos fazer esse planejamento, mas não pode faltar a coerência. E aí, então, pensando que esse cuidado é uma necessidade, que a gente precisa planejar, né? A gente precisa entender um pouquinho o significado da palavra cuidar. Qual é a origem dessa palavra cuidar? Né? A palavra cuidar, ela vem do latim cogitare. Eu não sei se o Tesoli aí que, né, as origens cogitare, Tesoli, né? Então, essa palavra cogitare, dessa palavra foi suprimido o G e nós tivemos como resultado coitare. E aí esse oi foi trocado por ui. Cuitare, e que deu a origem à palavra cuidar. Agora vejam que interessante, quando a gente fala cogitare, a gente lembra da palavra cogitar, não é? E muitas vezes a gente fala, eu estou cogitando tal coisa, eu vou cogitar isso. Então cogitar, né, denota pensar, cuidar denota pensar. Então, dessa etimologia aqui, dessa palavra, dessa origem, a gente pode entender que, para cuidar de algo, precisa-se antes pensar no objeto ou na pessoa. Não é um cuidar qualquer. A gente precisa pensar em que vou cuidar. Por isso que a música lá, ela trazia, né, essa grande diferença, né? Que o ser humano é a espécie que mais precisa de cuidados, mas não é qualquer cuidados. Cuidados que vão ser planejados, pensados, ok? Então vamos pensar, entender mais um pouquinho essa questão do cuidar, a luz da vida. Ali nós temos a luz da vida. Opa! Aí. Então, dos significados da palavra cuidar, a gente tem um primeiro deles, tratar de alguém, garantindo seu bem-estar. Vamos pensar bem nisso, olha, bem-estar, contribuindo para a promoção das potencialidades e da dignidade humana. Então, quando a gente vai cuidar de alguém, a gente cuida para quê? Para garantir o bem-estar. Quando eu estou cuidando do bebezinho lá, da alimentação, da higiene, é para garantir o quê? Além do desenvolvimento dele, o bem-estar. Se a gente deixa a criança lá suja, sem trocar isso, aquilo, o que ela vai fazer? Vai chorar. Por quê? Isso está afetando o bem-estar dela. Então, em todas as fases, a gente, nesse sentido do cuidar, a nossa ação é para garantir o bem-estar, tá? Da pessoa, e nós vamos ver que depois, até de um grupo, sempre pensando no bem-estar. Contribuindo para a promoção das potencialidades. Por que a gente está junto ali no desenvolvimento? Porque aquele indivíduo em formação, ele tem potencialidades que precisam ser desenvolvidas, né? E que nós não podemos negligenciar isso fazendo tudo por esse indivíduo. A gente vai garantir o bem-estar,
mas também temos que pensar nas potencialidades e na dignidade daquela pessoa, certo? Tomar conta de, também é um dos significados. Então, aí eu vou tomar conta, eu vou garantir a segurança, de novo, para que ela tenha o bem-estar. Agora, para cuidar de alguém, primeiro é preciso, vamos ver, se cuidar. Como que a gente quer cuidar de alguém? Como que a gente vai ter essa pretensão de cuidar de alguém se a gente não se cuida? E isso é uma das lições que nós aprendemos muito nesse programa de amor à vida, não é? Primeiro nós vamos nos cuidar para cuidar do outro. Porque quantas vezes no desejo desenfreado do cuidar, a gente acaba negligenciando o cuidado para com nós mesmos, tá? Então, sempre essa necessidade aí desse equilíbrio. Por isso nós falamos lá atrás também coerência, tá? É incoerente eu querer cuidar tanto do outro e esquecer de cuidar de mim mesma. Garantir a preservação de algo também é um dos significados do cuidar. E aqui, esse algo pode ser a pessoa, pode ser o meio ambiente, pode ser a própria sociedade. E ontem nós tivemos aqui 2 companheiros de amor exigente, o Celso Garrefe e a Lourdinha, falando de princípios. Então é preciso cuidar também para a preservação do nosso programa. Dona Mara iniciou na sexta-feira falando da importância do zelo para com o programa, não foi? Então, a gente precisa pensar o que eu quero preservar. E aí, diante disso, nós vamos ter todo esse planejamento. Ocupar-se de, responsabilizar-se por. Então, é outro sentido da palavra cuidar. Então, ocupar-se de alguma coisa. Responsabilizar-se. E aí eu busco no 5º princípio. O que que o 5º princípio nos ensina? Que nós temos que trocar a culpa por responsabilidade. Nós não podemos nos isentar da nossa responsabilidade. Então, pensando na importância lá da mensagem que a música nos passou, que o ser humano precisa de cuidados nas mais diversas fases da vida, a nossa responsabilidade, a responsabilidade da prevenção. Todos nós que trabalhamos pensando na prevenção, temos essa responsabilidade e não podemos nos isentar dela. Então, por isso, cuidamos, tá? Temos a responsabilidade. Voluntário, você é o protagonista. Você é responsável por esse processo, seja com quem quer que você esteja lidando. É uma postura ética. Cuidar também acaba sendo uma postura ética frente ao mundo. Então, quando a gente fala postura ética, vem muita questão do comprometimento. É essa postura ética. Não dá para falar, o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho problema na minha casa, para que eu preciso disso? Então, olha, a postura ética frente ao mundo é uma forma de viver, de ser, de se expressar. Então, vai muito além do simples cuidado físico ali. Quando a gente amplia para as questões da vida, veja como que esse cuidar, ele vai assumindo proporções maiores, que nós não podemos desconsiderar. E aí, como nós vimos que para cuidar de algo é preciso pensar sobre, a gente precisa também pensar qual é o nosso cenário. Onde nós estamos? Nós não vimos que é uma postura ética frente ao mundo? Que mundo é esse?
Então vejam, trouxe a Mafalda aqui, olha a carinha dela frente ao mundo. Um mundo que pelo olhar dela, e acredito que também o nosso, está adoecido, carece de muitas coisas que foram se perdendo. Por isso nós vimos anteriormente a importância de cuidar, preservando alguma coisa. Olha o resultado do não cuidar, de escolhas que foram feitas. E vejam, ali nós temos até remédios, né? Nós precisamos fazer escolhas. Então, que remédio? Mas para isso eu preciso entender esse cenário. E é por isso que nós vamos nos situar. Agora, nós vivemos num mundo em constante mudança. Desde que o mundo é mundo, ele está em constante mudança. E nós sabemos que toda mudança provoca uma crise. Nós não aprendemos isso no Amor Exigente? Né? A gente toma uma atitude e gera uma crise. E as mudanças que vão ocorrendo no mundo, elas também vão trazendo crises de identidade. Vou dar um exemplo. Lá na época das cavernas, a gente tinha o matriarcado, certo? O homem saía para caçar, para pescar, para buscar as coisas. A mulher que cuidava de tudo ali, matriarcado, certo? Depois de um longo tempo, nós tivemos o patriarcado. Nessa época de mudança aí do matriarcado para o patriarcado, quanto cabong que não teve lá das, né? Gerou crise. E hoje, né, nós mudamos, há muitos tempos inclusive, do patriarcado para o que a Bernadette, esse é um termo da Bernadette, tá, gente? Patriarcado para o filiarcado. Filiarcado. O que é o filiarcado? O filho cresce uns 3 metros. Isso gera crise, não gera crise? Tá? Então, toda mudança vai gerar crise. Então, agora a gente vai ver assim um comparativo de tempos atrás, do ontem e hoje. Mas nós não podemos tomar ao pé da letra, assim como verdades prontas, né? Isso que está aqui. Então, por isso que a gente vai conversar um pouquinho. Ontem, nós tínhamos a predeterminação de modelos. As coisas, os modelos, as referências, estavam muito postas, muito certinhas. Certo? Hoje, com a globalização, nós temos uma multiplicidade de modelos. Pensando, a gente pode até dizer, não, lá atrás também tinha. Lá atrás a gente tinha modelos diferentes. Só que nós não tínhamos hoje, lá naquela época, uma coisa que hoje nós temos. Que, por meio da globalização, o que acontece com as informações? Circulam muito rápido. Então, hoje nós temos uma multiplicidade de modelos, nós somos expostos, né, bombardeados por muitos modelos. E isso pode gerar um problema quando a gente não tem ali uma referência do que seguir. Tá? Eu estou trazendo isso para a gente pensar na importância da referência, dos bons modelos, das boas referências. O 6º princípio mostra isso muito claro para a gente. Antes a gente tinha aí as hierarquias e os padrões. Então também estava tudo muito posto ali, muito verticalzinho, tudo muito bem organizadinho. Hoje a gente acaba tendo indiferença à hierarquia. Pela ideia de igualdades, que muitas vezes acaba sendo distorcida, perde-se a hierarquia. Quando eu sou professora, porque quem é nunca deixa de ser, mas quando eu estive atuando, teve gente que falou, sei que a professora denunciou, né? Só faltou o Celtinho estacionado lá e os EVAs, né, gente?
Bom, mas enfim, quando ainda estava na escola, em uma das redes onde eu atuava, eu era coordenadora. E às vezes o professor pedia para o aluno ir lá conversar com a gente. Geralmente aquele aluno que não seguia as hierarquias, não é? E aí, às vezes eles chegavam lá, uma vez chegou o menino lá, sentou, botou o pé lá assim, bonezinho assim. Fala, dona! Estou mentindo isso? Não é? Fala, dona! Quando não, uma vez, uma das nossas colegas da prevenção, comentando da cidade dela, o jovem foi levado à frente da promotora, e ele também. E aí, dona? E aí, tia? Fala, tia. Tá? Então, essa indiferença à hierarquia. Porque essa multiplicidade de modelos acaba gerando até essa confusão aí. O que eu vou? Quem que eu vou seguir? Antes, a gente tinha uma escolha futura pré-determinada. Então, eu vou estudar para ser professora, vou estudar para ser dentista, vou estudar para ser médico, engenheiro, né? E as coisas seguiam aquela escolha ali. Hoje é assim, gente? Não. Hoje nós temos um futuro em aberto, onde a criatividade é a capacidade de trabalhar ali, criando novos caminhos de acordo com a necessidade. Tá? Então, é esse o cenário, um pouco do cenário, nós vamos continuar aqui, em que nós nos encontramos. E vejam aí a importância de um bom planejamento para esse cuidar. Tá? Ontem, a gente tinha quem responder. Então, fazia alguma coisa, eu já sabia que eu ia ter que responder perante aquela pessoa ali. Né? Eu ia me colocar à frente ali daquela pessoa. Hoje, nós temos uma certa isenção de responsabilidades e desculpas. Então, tudo a pessoa tem uma desculpa. E nós aprendemos também no 5º princípio que a desculpa é quando a gente tira de nós, tenta passar para o outro, ao invés de assumir a responsabilidade. Por isso isenção de responsabilidade. Então, ao invés de eu assumir, eu ponho no outro. Por isso, desculpa, estou me desfazendo da culpa e eu estou passando ali para o outro, certo? O jogo da culpa, né? Celso ontem falou isso quando ele falou dos princípios básicos. Tínhamos muito marcado essa questão do coletivo. E hoje a gente acaba tendo a perda do coletivo e uma socialização frágil, até no sentido de que com a tecnologia, as pessoas, por mais próximas que estejam, muitas vezes acabam sozinhas e ilhadas. Tá? Então, nós vivemos esse momento de crise, que vai continuar, certamente. Hoje, nós estamos nesse período. Estamos observando as crises identitárias que surgiram a partir de tudo isso. E lá na frente? E aí, aqui nós temos um conceito, muito dessas falas, eu trago como referência o George Forbes, daquele livro A Invenção do Futuro. Mas um dos conceitos que ele traz muito bem marcado é o conceito de bussolização e desbussolização. Pela palavra, né, bussolização, a gente lembra do quê? De bússola. Bússola lembra de norte, saber o caminho. Então, hoje, muitos não sabem que caminho seguir, por onde ir. E aí a gente volta lá na importância de ter definido o nosso objetivo. Nós vimos ontem, Celso falou, mas também Dr. Rodrigo falou lá no fim da tarde, que é preciso ter os objetivos. Então, não dá para ficar desbussolizado, sem saber onde ir. É preciso saber, porque senão a gente vai pegar qualquer caminho. E pegando qualquer caminho, pode dar ruim, né? Dar ruim, dar zica, como hoje se fala. Não é?
Então, olha lá. Portanto, então vejam, diante desse cenário que eu desmembrei aí um pouquinho com vocês, nós precisamos cuidar. E aí relembrem lá do início das ideias do cuidar. Nós precisamos cuidar de nós, em primeiro lugar, da família, da escola e da comunidade. Quando? Hoje. É hoje. Por isso que hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Não dá pra gente falar, ó, Georgia, tá tudo lindo isso aqui, é importante cuidar, mas vamos começar amanhã? Não. É hoje, né? Então, hoje, vamos cuidar hoje, no presente. Fazer o que precisa ser feito. Com coerência. Nós precisamos operar com a globalização e a horizontalidade que ela traz. Porque isso é fato. O cenário atual trouxe a horizontalidade. Adianta eu só ficar criticando e não fazer nada? Adianta eu ficar só colocando a culpa, ó, de novo a culpa, na horizontalidade e não fazer nada? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa responsabilidade frente a tudo isso? Precisamos repactuar. O Forbes fala em repactuar. Lembra de um pacto, firmar um pacto, um compromisso, tá? Repactuar a sociedade em uma nova forma, mas sem perder de vista onde nós queremos chegar. Então, nessa horizontalidade vem a importância das ações em rede. Nós temos as diversas esferas da sociedade, tá? Olha, família, mídia, cultura, justiça, escola, instituições. Vejam que nós temos, ontem o psiquiatra, né, Bernadette, que ele falou da questão das conexões, que ele citou exemplos de cidades que se conectam, né? Aqui, se a gente pensar como cada esfera, como localidades que estão conectadas, e é uma via de mão dupla, não é uma coisa só, porque essas esferas, elas estão numa relação de interdependência. A família influencia a mídia, é influenciada por ela, a cultura, e assim vai. E nessas ações em rede é que a gente vai repactuando essas esferas, de forma que parcerias sejam firmadas. Firmar parcerias. Essas ações em rede, elas vão gerar ações que vão promover os fatores de proteção. Fatores de proteção. Quando a gente fala fator de proteção, a gente volta lá numa das ideias do cuidar, né? Então, aqui, percebam que tem essa flecha verde aqui? Essa flecha verde, ela está apontando para fora. Por que para fora? Porque, como o mundo está em constante mudança, novas parcerias poderão surgir de acordo com outras demandas que se fizerem. Não está pronto e acabado, certo? Opa, aí. Então, nós acabamos de dizer que essas ações em rede, elas vão gerar ações para promover os fatores de proteção. Autoestima, qualidade de vida, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. E aqui eu citei alguns exemplos: o respeito, empatia, resiliência, cooperação, dentre outras. Dentro das habilidades socioemocionais, nós percebemos praticamente todos os princípios éticos do amor exigente, tá? E o material da prevenção também se organiza nisso aqui. Então, todos os materiais que nós temos, nós vamos olhar aqui rapidamente,
atuam justamente no desenvolvimento e fortalecimento dos fatores de proteção. E com isso, atuando no sentido de gerar fatores de proteção, a nossa ação presente delineará um futuro diferente. E eu nem coloquei melhor, porque a gente não pode ter só a pretensão de, nós vamos sempre fazer, a gente procura fazer o melhor. Mas a nossa ação é fruto de uma escolha, não é? Essa escolha vai ter uma consequência, certo? Portanto, as nossas ações no presente representam o cuidar do futuro. Olha aí o nosso tema chegando. Cuidar do futuro da família, da escola e da comunidade. Para nós cuidarmos, é preciso ter um sonho, um propósito. O sonho de cuidar. Esse sonho começou com o nosso amado, saudoso Padre Haroldo. A ele se juntou Dona Mara. E chegamos a ter uma federação de amor exigente, com todas as suas ações, ações que foram apresentadas o tempo todo nesse final de semana, e que ainda vão ser apresentadas no decorrer dessa manhã. Aqui, eles tiveram um sonho, tempos atrás, um propósito de cuidar. Dona Mara, a partir desse propósito, olhou para a prevenção em 2003 e lançou a sua obra, Prevenção com Amor Exigente, antes que coisas ruins aconteçam. E que a gente sempre fala hoje, para que coisas boas aconteçam. E aí, a equipe da prevenção, que somos todos nós, tá, gente? Quando a gente fala equipe de prevenção, tem um grupo que organiza tudo, mas todos nós que fazemos prevenção, somos da equipe de prevenção. A equipe de prevenção assumiu a palavra cuidar e suas derivações, todos aqueles significados, como centro dos seus objetivos, como palavra-chave que direciona as ações do Programa de Qualidade de Vida com Amor Exigente. O nosso grande PQVAE, o guarda-chuva. Um guarda-chuva que abarca toda a prevenção, onde nós temos ações para adultos, para crianças, adolescentes e jovens. Para cuidar. Pensando primeiro em cuidar do adulto, porque quando o adulto é cuidado e ele se cuida, ele vai promover fatores de proteção para as crianças, os adolescentes e jovens. Nosso material, que inclusive nós temos aqui à disposição, ajuda aí, Bernadette. Nossos materiais aqui, que tem na lojinha. Quem ainda não adquiriu os materiais para fazer prevenção, gente? Tá? Então, nós temos os materiais, nós temos o FAD Educaê. Cadê a Malu? Malu já deu uma breve olhada no FAD. Fala rapidinho, Malu. Vamos lá. Que eu vou fazer uma sensibilização na próxima quarta-feira e estava meio perdida de como seria isso. E ontem à noite a Bernadette me mandou esse FAD, eu fiquei até 1h da manhã vendo, é encantador, facilita, é uma baba, está tudo lá. Quem quiser é só seguir que dá certo, né, Bernadette? Parabéns, viu? Então, gente, nós temos aí o FAD. Temos o FAD do Amor Exigentinho também lá no YouTube do Amor Exigente. Aqui do Amor Exigentinho, gente, tem todos os princípios abordados nas diversas faixas etárias do Amor Exigentinho, Exigentinho agora, com sugestão de abordagem, atividade e tudo mais, tá? Meu tempo acabou, disseram que meu tempo acabou, eu vou correr rapidinho. Todas as outras ações que nós estamos fazendo, certo? E aí, com tudo isso, nós teremos o futuro cuidado, que é a nossa ação concretizada sempre em desenvolvimento.
Porque crianças são mensagens vivas que enviamos para um tempo que não veremos. Pensem muito nisso. Quem disse isso foi o Neil Postman no Desaparecimento da Infância. E com isso, gente, nós temos o seguinte: cuidar, cuidando e cuidado são divinamente tecidos num movimento contínuo, onde nós temos o cuidar, que é o sonho, o propósito do cuidar, com a Dona Mara e o início da prevenção. Nós temos o cuidando, que está acontecendo hoje, no presente, o grande projeto de qualidade de vida com amor exigente. E teremos o futuro cuidado com as crianças que levarão a nossa proposta. E tudo isso, divinamente bordado pelo fio de ouro da Divina Majestade. E assim, então, como numa grande valsa, era para ter música, tá, gente? Quando tem música, eu mesmo faço a música da nossa valsa e seus tempos ternários. A valsa tem o seu compasso ternário, 3 tempos. Tan, 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 tan. Os tempos da vida, o passado, com o propósito, o presente e o futuro, são tecidos bordados divinamente pelas mãos daqueles que fazem prevenção. E por isso, meus queridos, bem-aventurados os que semeiam bem, porque a vida passa e ficam as sementes. Bem-aventurados somos todos nós que acreditamos e investimos num programa de amor à vida. Gratidão por vocês me ouvirem. A valsa fica para uma outra oportunidade.